A mesa de jantar da cobertura em Higienópolis tinha 12 lugares naquela noite. Todos ocupados. Todos com o mesmo tipo de conversa, girando em torno de números. Terrenos e nomes de gente importante que ninguém ali precisava explicar quem era. Isadora estava sentada na ponta, do jeito que sempre ficava naquele tipo de jantar. Perto o bastante da família para parecer parte dela. Longe o bastante da cabeceira para ninguém confundir as coisas. Rafael conversava com um sócio do pai sobre um financiamento qualquer. Dona Beatriz conduzia o assunto da mesa toda com aquela educação que nunca soava como comando, mas sempre funcionava como um. Yasmin tinha sido convidada como amiga da família. Um título que ninguém questionava em voz alta havia meses. Embora todo mundo soubesse, do jeito que se sabe essas coisas sem precisar de prova, que ela era mais que isso para o filho da casa. Ela riu alto de uma piada que não era tão engraçada assim. Jogou o cabelo para o lado e foi nesse clima leve, quase gostoso, que ela resolveu comentar as taças que ainda não tinham sido trocadas. Isadora segurava a taça pelo pé, sem beber, quando Yasmin resolveu comentar aquilo. A frase saiu leve, quase gentil, do jeito que se fala com quem está ali para servir e não para ficar. A moça esqueceu de trocar as taças. Ela disse, virando o rosto para o garçom mais perto, mas olhando para Isadora o tempo todo. Ninguém corrigiu. Dona Beatriz mexeu no brinco e sorriu para o prato. Rafael, sentado a 3 cadeiras dali, ficou olhando para o copo dele por um segundo a mais do que devia. Isadora não respondeu. Colocou a taça na mesa. Devagar, com o mesmo cuidado de sempre. Como se fosse dela mesma decidir onde as coisas ficavam. Do outro lado da mesa comprida, os convidados continuaram a conversa sobre o novo empreendimento na Faria Lima. Sobre juros. Sobre um terreno em Alphaville que o pai de Rafael tinha comprado antes de morrer. Ninguém puxou o fio de novo. Yasmin bebeu o vinho como quem tinha ganhado alguma coisa pequena e voltou a rir de uma piada que Isadora não ouviu o começo. Foi só quando o garçom de verdade apareceu. Confuso. Perguntando se precisava de mais taças. Que o silêncio ficou grande demais para caber na mesa. Isadora se levantou. Puxou a cadeira para trás sem barulho e ficou de pé um instante, olhando para Rafael, esperando alguma coisa que não veio. E ele abriu a boca, fechou de novo, e foi esse segundo. Esse intervalo pequeno entre a boca abrir e não sair nada. Que ela guardou. Com licença. Ela disse, e não era pergunta. Dona Beatriz achou bom demais dizer alguma coisa que soasse cuidadosa. Isadora. Querida. Senta. Ela nem sabia. Ela sabia. Isadora respondeu, sem levantar a voz. Todo mundo aqui sabia. Ela tirou a aliança devagar, não como quem faz uma cena, mas como quem tira um sapato apertado no fim de um dia comprido. Colocou ao lado do prato, alinhada com o talher, e saiu da sala sem olhar para trás. O salto dela batia no piso de mármore num ritmo que ninguém mais tentou acompanhar. Me conta nos comentários de onde você está assistindo agora e que horas são aí. Porque a gente lê todos. E se você chegou agora nessa história, aperta em inscrever. Porque o que a Isadora fez com aquela aliança ainda vai explicar um monte de coisa. O elevador demorou mais do que o normal para chegar. Isadora ficou parada em frente à porta espelhada, encarando o próprio reflexo com os braços cruzados, contando os andares descendo no painel de número em número. Quando finalmente entrou, não chorou, só apertou o botão do térreo 2 vezes, como se isso fizesse o elevador andar mais rápido, e ficou olhando para o chão até a porta abrir de novo. Lá fora, o motorista da família já estava com o carro ligado, esperando por Rafael. Não por ela. Isadora passou reto, entrou num táxi que parou no sinal e deu um endereço que não era o da cobertura. Era um apartamento pequeno na Bela Vista. 2 cômodos, que ela tinha comprado com o próprio salário 3 anos antes de se casar e nunca vendido. Nunca contado para ninguém da família Andrade, que ainda existia. Pagava o condomínio todo mês, de um jeito discreto, sem nunca precisar explicar por quê. Assim que entrou, tirou os sapatos e ligou para Fernanda.
Ele não falou nada. Isadora disse, sentada no chão da sala vazia, encostada no sofá que ela mesma tinha escolhido anos atrás. Ela chamou de empregada, na frente de todo mundo, e ele ficou olhando para o copo. Do outro lado, Fernanda ficou em silêncio um instante antes de responder. Fernanda conhecia Isadora desde o tempo do banco, desde os 2 primeiros anos de carreira, quando as duas dividiam mesa numa sala sem janela e discutiam relatório de crédito até altas horas. Era a única pessoa que ainda tratava Isadora do jeito de antes, sem cerimônia, sem aquele verniz que a família Andrade colocava em cima de tudo. Você quer que eu vá aí? Fernanda perguntou. Mais afirmação do que pergunta. Não hoje. Isadora respondeu. Hoje eu só quero ficar quieta. Depois de desligar, Isadora foi até o quarto e abriu o armário embutido. Aquele que ficava sempre trancado mesmo quando não tinha ninguém em casa para abrir. Lá dentro tinha uma caixa de metal, velha, com a tinta descascando nas bordas. Ela levantou a tampa só até a metade, o bastante para ver o canto de uma foto antiga, ela mesma mais nova. De terno, num escritório com placa de banco atrás, ao lado de um homem grisalho que só ela sabia identificar. Fechou de novo, antes de olhar demais. Passou a mão por cima da tampa. Sentiu o peso da caixa inteira e guardou de volta no fundo do armário, atrás de umas caixas de sapato que nunca tinham sido usadas para guardar sapato nenhum. Do lado de fora, a cidade continuava com a barulheira de sempre. Buzina longe. Um cachorro latindo em algum apartamento vizinho. Isadora deitou na cama sem tirar a roupa e ficou olhando para o teto, repassando a cena inteira. Não pela dor de ter sido chamada de empregada, mas pelo tempo que Rafael levou para não dizer nada. Tinha sido rápido, menos de 2 segundos, mas ela sabia contar segundos assim desde muito antes de conhecer aquela família. E 2 segundos, na hora certa, contam uma história inteira sozinhos, do outro lado da cidade, na cobertura em Higienópolis. A mesa já tinha sido esvaziada dos convidados. Havia 1 hora, e só ficaram 3 pessoas na sala, Rafael, de pé perto da janela, com um copo de uísque que não bebia, Dona Beatriz, sentada na poltrona de sempre, com as pernas cruzadas e o rosto tranquilo demais para quem tinha acabado de ver o próprio filho perder a esposa numa frase, e Yasmin, encostada no batente da porta, sem pressa nenhuma de ir embora. Ela vai voltar, Yasmin disse, girando a taça vazia entre os dedos. Gente desse tipo sempre volta. Rafael não respondeu. Ficou olhando para a rua lá embaixo, para os carros pequenos demais daquela altura, pensando numa coisa que não conseguia formular direito por que raios ele tinha ficado calado. Dona Beatriz se levantou, ajustou o vestido e foi até o filho. Colocou a mão no ombro dele, um gesto que de longe parecia carinho. Amanhã ela liga. Beatriz disse. Isadora sempre foi de cabeça fria. Vai passar a raiva e vai ligar. Mas por trás daquela calma, tinha uma coisa que Beatriz não disse em voz alta. Uma coisa que fez ela apertar o braço da poltrona, 1 segundo antes de se sentar de novo, se Isadora não voltasse. Tinha um papel guardado numa gaveta do escritório. Um papel que precisava da assinatura dela até o fim do mês. E que Beatriz vinha adiando de mencionar havia semanas, torcendo para resolver aquilo antes que alguém mais perguntasse por que aquela assinatura em especial importava tanto. Rafael foi para o quarto por volta da meia-noite. Yasmin tinha ido embora um pouco antes, sem se despedir de ninguém além de um aceno rápido para Beatriz. Um aceno que, se alguém prestasse atenção, parecia mais um relatório entregue do que uma despedida qualquer. Beatriz não foi dormir. Esperou os passos do filho sumirem escada acima. Esperou mais 10 minutos só para ter certeza. E então atravessou o corredor até o escritório do marido, que continuava do jeito que ele tinha deixado antes de morrer. Os mesmos livros, a mesma cadeira de couro gasto no braço direito. Ela destrancou a segunda gaveta com uma chave que carregava presa num cordão fino por dentro do vestido. Não no chaveiro comum que qualquer empregada podia encontrar. Lá dentro tinha uma pasta fina, quase sem volume,
com um único conjunto de folhas grampeadas. Beatriz não precisava ler para saber o que dizia. Sabia de cor havia 12 anos. Mesmo assim, abriu. Passou o dedo pela primeira linha. Parou no nome no rodapé da última página. Um nome que na família ninguém mais associava àquele sobrenome de solteira. Ficou ali um tempo, sentada na cadeira do marido morto, com a pasta aberta no colo e a luminária de mesa como única luz do cômodo. Não chorou. Não era esse tipo de mulher. Só ficou olhando para o nome, calculando prazos, contando quantos dias faltavam até o fim do mês, até a data que o banco tinha marcado para renovação, repassando na cabeça uma lista de nomes de advogados que talvez conseguissem resolver aquilo sem precisar da assinatura certa. Ela fechou a pasta antes de terminar a lista. Trancou a gaveta de novo. Guardou a chave de volta no cordão. E ficou parada um instante em frente à janela do escritório, olhando para as luzes da cidade lá embaixo, com uma expressão que ninguém da família jamais tinha visto nela, porque ninguém da família jamais estava acordado àquela hora para ver. Amanhã eu resolvo, ela disse baixo. Para ninguém. E apagou a luminária, no andar de cima. Rafael não conseguia dormir. Ficou sentado na beirada da cama por um bom tempo, com a aliança dela ainda na mão, aquela que um garçom tinha entregado discretamente para ele antes dos convidados irem embora. Sem ninguém mais perceber, girou o anel entre os dedos, sentiu o peso pequeno dele e tentou lembrar a última vez que tinha visto Isadora sorrir de verdade. Não aquele sorriso educado de jantar, mas o outro, o que ela fazia quando achava que ninguém estava reparando. Não conseguiu lembrar quando tinha sido a última vez. Foi até a janela do quarto. Olhou para a cidade do mesmo jeito que a mãe dele estava olhando um andar abaixo, sem saber, e pensou em ligar. Chegou a pegar o celular, abrir a conversa, escrever 3 palavras diferentes, apagar as 3. No fim, guardou a aliança na gaveta da mesinha de cabeceira, do lado que continuava vazio, e deitou sem apagar a luz por completo. A manhã seguinte chegou cinzenta, daquele jeito que São Paulo costuma amanhecer no meio do ano, sem sol de verdade. Só uma claridade morna atravessando a cortina. Rafael acordou sozinho na cama de casal e ficou um instante parado, olhando para o lado vazio, antes de se lembrar do motivo. Ele tentou ligar 3 vezes. Nas 3, caiu direto na caixa de mensagem, sem nem chamar. Mandou uma mensagem de texto. Apagou. Escreveu de novo. Apagou de novo. E no fim só mandou um. A gente precisa conversar, que ficou visto e sem resposta por mais de 1 hora. Na cozinha. A governanta tinha deixado o café pronto do mesmo jeito de sempre, como se nada tivesse mudado. E essa normalidade incomodou Rafael mais do que ele esperava. Ele bebeu em pé, olhando para o celular na bancada, esperando a tela acender. Foi Dona Beatriz quem entrou primeiro, já vestida, já com a agenda do dia organizada na cabeça. Como sempre. Bom dia, ela disse, servindo o próprio café. Ela não voltou. Não era pergunta. Não. Rafael respondeu, sem olhar para a mãe. Ela vai voltar. Beatriz repetiu, com a mesma frase da noite anterior, só que dessa vez sem convicção nenhuma por trás. Foi nesse instante que o porteiro ligou para o interfone anunciando uma entrega. Envelope grande, lacrado, endereçado formalmente a Isadora Marchetti Andrade, sem remetente visível, além de um carimbo pequeno de banco no canto. Rafael pegou o envelope da mão do porteiro e ficou olhando para o nome completo, impresso ali. Aquele sobrenome duplo que ele nunca prestava atenção de verdade. E teve vontade de abrir. Não abriu. Colocou em cima da mesa da entrada, perto de outras correspondências que ninguém tinha tempo de olhar. E voltou para a cozinha. Dona Beatriz, que tinha visto tudo pela porta entreaberta, ficou parada mais tempo do que precisava perto daquela mesa, olhando para o envelope sem tocar nele. Isso é coisa antiga do trabalho dela. Ela disse, quase sem ser perguntada. Deixa aí. Rafael nem tinha perguntado nada. Mais tarde, naquele dia,
O advogado da família apareceu para tratar de um assunto qualquer sobre o inventário do pai de Rafael. Uma formalidade de rotina que já vinha se arrastando havia meses. No meio da conversa, quase de passagem, ele comentou sobre aquele empréstimo antigo, lá de 12 anos atrás, quando o Eduardo quase perdeu tudo, e perguntou se tinham os documentos originais em arquivo. Só para fechar o processo, Dona Beatriz respondeu rápido demais, cortando o assunto no meio, dizendo que aquilo já estava tudo resolvido, havia muito tempo, que não precisava mexer em papel velho. O advogado deu de ombros e mudou de assunto. Rafael, sentado do outro lado da mesa, nem prestou atenção direito, distraído demais checando o celular para ver se Isadora tinha respondido. Mas alguma coisa naquele jeito da mãe, naquela pressa em fechar o assunto antes mesmo de terminar de abrir. Ficou pairando na sala por um segundo a mais do que deveria. Rafael foi para o escritório da Andrade Empreendimentos por volta das 10. Mais para sair de casa do que por qualquer reunião marcada. O diretor financeiro, que trabalhava com a família desde antes de Rafael nascer, pediu 5 minutos assim que ele chegou. Precisamos falar sobre a renovação, ele disse, fechando a porta da sala. O banco confirmou o prazo. Fim do mês. Isso já não está encaminhado, Rafael perguntou, sem prestar atenção total, ainda com a cabeça em outro lugar, no celular que não tinha tocado a manhã inteira. Tá, mas falta uma formalização que só a sua mãe sabe explicar direito. Toda vez que eu pergunto, ela diz que resolve. Ele baixou a voz, olhando para a porta fechada como quem não queria ser ouvido. Rafael, eu trabalho aqui há 30 anos. Eu lembro de quando essa empresa quase fechou, na época do seu pai. E lembro que teve gente que apareceu bem na hora certa para evitar isso. Só nunca soube dizer quem. Isso foi antes de mim. Rafael respondeu, sem dar muita importância. Deve ser coisa antiga. Já deve estar tudo regularizado. Espero que sim, ele disse, sem parecer nada convencido. Porque se não estiver, a gente não tem mais 12 anos para resolver dessa vez. Tem até o fim do mês. Rafael saiu daquela sala sem entender direito por que a conversa tinha deixado um peso no estômago dele que não tinha nada a ver com o trabalho. Ficou parado no corredor um instante, olhando para o nome do pai gravado numa placa de bronze na parede. Um nome que ele carregava sem nunca ter perguntado. De verdade. O preço de carregar. Depois que o advogado foi embora, Dona Beatriz se trancou no próprio quarto e ligou para Yasmin. Você fez direitinho o que eu pedi? Beatriz disse, sem cumprimento nenhum antes. Mas não precisava ter ido tão longe na frente de todo mundo. Você disse para deixar claro o lugar dela. Yasmin respondeu, com uma pontinha de defesa na voz. Eu disse para deixar claro. Não disse para chamar de empregada na frente do Ricardo Bittencourt e da mulher dele. Beatriz falou baixo, olhando para a porta fechada do quarto, como se pudesse ter alguém do outro lado ouvindo. Agora ela foi embora, e eu preciso dela de volta antes do fim do mês. Não brigada pro resto da vida. Yasmin ficou em silêncio um instante, e quando respondeu, a voz saiu menor, quase insegura, do jeito que ela nunca deixava transparecer perto de Rafael. Eu pensei que era isso que você queria, que ela ficasse pequena o bastante para nunca perguntar nada. Beatriz respondeu. Só não assim. Não agora. Ela desligou sem se despedir e ficou sentada na beirada da cama, olhando para o relógio, fazendo as contas de novo quantos dias até o fim do mês. Quantos dias até alguém do banco ligar perguntando sobre a renovação? Quantos dias ela tinha para trazer Isadora de volta para dentro de casa antes que a própria Isadora lembrasse de perguntar por que aquilo importava tanto assim? Do outro lado da cidade, Isadora tinha passado a manhã sentada na mesa da cozinha do apartamento pequeno, o notebook aberto. 3 planilhas ao mesmo tempo na tela, do jeito que ela sempre trabalhava quando precisava não pensar em outra coisa. Não era trabalho de verdade. Não mais. Fazia anos que tinha saído do banco, mas os dedos ainda sabiam o caminho. E naquela manhã, ela preferiu ficar ali, revisando números que não importavam para ninguém.
a ficar olhando para o celular esperando uma mensagem que não vinha. Fernanda chegou por volta do meio-dia, com 2 cafés e um pão de queijo ainda quente numa sacola de papel, sem avisar antes. Do jeito que só quem conhece a pessoa há mais de 10 anos consegue chegar sem parecer invasivo. Você comeu? Fernanda perguntou. Já entrando? Não. Então come agora. Isadora pegou o café, mas não tocou no pão de queijo. Ficou olhando para a tela do notebook, para uma planilha antiga que nem precisava mais existir. E foi Fernanda quem quebrou o silêncio primeiro, sentando do lado dela na mesa pequena. Você nunca contou para eles quem você era antes. Fernanda disse, não como acusação, mas como constatação. Nem pro Rafael. Contei o suficiente. Contou que trabalhava num banco. Não contou o resto. Isadora fechou o notebook, devagar, e ficou olhando para a própria mão em cima da tampa fechada. O resto não importava. Ela disse, casei com ele porque gostava dele. Não para provar nada. Oi, Zay. Fernanda respondeu, mas tem gente que devia lembrar de umas coisas. E não lembra porque você nunca deixou. E se eu tivesse contado, o que ia mudar? Eles iam achar que eu casei calculando. Isadora balançou a cabeça. Prefiro ser chamada de empregada do que ser chamada de interesseira. Tem uma terceira opção. Fernanda disse, com a caneca parada no meio do caminho até a boca. Você podia só ser o que você é. Isadora não respondeu aquilo na hora. Ficou olhando para a sala vazia, para aquele apartamento que ela mantinha havia anos como quem mantém uma porta de saída sem nunca contar para ninguém onde ela ficava. E só depois de um tempo comprido disse, quase para si mesma, eu não sei mais o que eu sou. Levantou. Foi até a pia. Lavou a caneca mesmo sem ter terminado o café. Num gesto que não tinha nada a ver com limpar caneca nenhuma. Era da caneta do pai dela que ela sentia falta naquele momento. Uma caneta velha. Metal. Que ela costumava girar entre os dedos 2 vezes antes de assinar qualquer coisa importante. Um hábito de quando trabalhava com contrato o dia inteiro. Não tinha trazido a caneta daquela vez. Tinha ficado na cobertura, na gaveta de sempre, junto com um monte de outra coisa que ela ainda precisava decidir se ia buscar. Eu não vou voltar. Isadora disse, de costas para Fernanda, olhando pela janela pequena da cozinha para o prédio em frente. Não dessa vez. Fernanda não perguntou por quê. Só ficou ali, terminando o café dela em silêncio, dando o tempo que precisava ser dado. Depois que Fernanda foi embora, Isadora pegou um casaco e desceu para a rua. Não avisou para ninguém, nem para si mesma direito. Mas o corpo já sabia para onde estava indo antes da cabeça decidir de volta para a cobertura. No meio da tarde, quando sabia que Rafael estaria numa reunião e Beatriz no escritório da empresa cuidando de um problema qualquer de fornecedor, a chave ainda funcionava. Isadora entrou no apartamento vazio e ficou parada um instante na sala, olhando para o lugar onde a mesa de jantar tinha sido posta na noite anterior. Já limpa, já sem rastro nenhum do que tinha acontecido ali. Como se a casa também quisesse fingir que nada tinha sido dito. Foi até o quarto. Pegou uma mala pequena e separou só o essencial: roupa, documentos pessoais, o carregador do notebook. No caminho até a porta, abriu a gaveta certa e tirou a caneta do pai. Aquela de metal, guardando no bolso do casaco como quem guarda uma coisa viva. Foi na sala, de novo, que ela viu o envelope. Continuava exatamente onde Rafael tinha deixado na noite anterior, em cima da mesa da entrada. Lacrado, com o carimbo do banco ainda visível no canto. Isadora ficou parada em frente àquela mesa por um tempo mais longo do que devia, olhando o próprio nome impresso na frente. Aquele sobrenome duplo que a família nunca usava por inteiro. Não abriu ali. Só pegou o envelope, colocou dentro da mala e ficou de pé um instante em frente à janela grande da sala, olhando para a cidade lá embaixo. Para o mesmo horizonte que ela via todo santo dia daquele apartamento, havia 2 anos sem nunca sentir que era dela de verdade. O vidro estava frio sob a palma da mão dela
Um som de elevador chegando no andar mudou o ritmo dela por um segundo. Mas era só a vizinha do lado, com as sacolas do mercado, que nem percebeu Isadora saindo pela outra porta minutos depois. De volta ao apartamento pequeno, Isadora colocou o envelope em cima da mesa da cozinha e ficou olhando para ele por um bom tempo antes de guardar. Sem abrir, dentro da caixa de metal no armário do quarto, junto com o resto que ela ainda não estava pronta para encarar. Rafael chegou em casa por volta das 3. Depois de sair mais cedo de uma reunião que não conseguiu prestar atenção nenhuma, foi direto para o quarto. Viu o guarda-roupa dela com um espaço vazio onde a mala pequena costumava ficar. E só depois reparou que a mesa da entrada, com aquele envelope grande, também tinha ficado limpa. Ficou parado ali um instante, tentando entender o que doía mais. Se era ela ter ido buscar as próprias coisas sem avisar, ou o fato de ele só ter notado o envelope sumido depois de notar a mala. O telefone dela tocou às 4 da tarde. Era Rafael. Ela deixou tocar 3 vezes antes de atender. Não por drama, mas porque precisava daquele tempo para decidir com que voz ia falar. Oi, ela disse. Por fim, posso ir aí? Rafael perguntou. A voz dele estava diferente da noite anterior. Mais baixa, sem aquela segurança de sempre. Eu preciso te ver. Pode vir. Ele chegou em menos de 40 minutos, o que significava que já estava perto. Talvez já dirigindo antes mesmo de perguntar. Isadora abriu a porta e ficou parada no batente, sem convidar para entrar de imediato. O suficiente para ele entender que aquilo não ia ser fácil. Eu devia ter falado alguma coisa. Rafael disse, ainda na porta. Devia. Eu fiquei. Eu não sabia o que dizer na hora. Foi tudo muito rápido. E minha mãe estava ali. E a Yasmin. Rafael. Isadora cruzou os braços. Você não precisava saber o que dizer. Você precisava só dizer alguma coisa. Qualquer coisa. Ele passou a mão pelo cabelo. Um gesto que ela reconhecia bem. O gesto de quando ele sabia que estava errado e não sabia como consertar. Eu vou falar com a Yasmin. Ele disse. Isso não vai mais acontecer. Não é sobre a Yasmin. Então é sobre o quê? Isadora ficou um instante sem responder. Olhando para ele, medindo se valia a pena dizer a frase inteira que estava se formando na cabeça dela, ou se era melhor guardar para outro dia. É sobre 2 segundos. Ela disse. Por fim, é sobre o tanto que uma pessoa consegue calcular, defender e justificar em 2 segundos, antes de escolher ficar calada. Rafael não teve resposta para isso. Ficou ali, na porta, com a mão ainda meio erguida do gesto que tinha feito no cabelo. E foi a primeira vez desde a noite anterior que ele pareceu de verdade assustado. Não com a possibilidade de perder o casamento, mas com a possibilidade de ela ter razão. Eu preciso de um tempo, Isadora disse. Não é definitivo, mas eu preciso. E a minha mãe Rafael perguntou. Baixo, ela quer ligar para você. Pedir desculpa. Sua mãe não vai me ligar para pedir desculpa. Isadora balançou a cabeça. Quase um meio sorriso sem graça nenhuma. Sua mãe vai ligar quando precisar de alguma coisa. E aí sim ela vai achar um jeito bonito de pedir. Isso não é justo com ela. Foi a frase errada. E os dois pareceram perceber isso ao mesmo tempo. Rafael tentou consertar. Abriu a boca para dizer outra coisa. Mas Isadora já tinha dado um passo para trás. Para dentro do apartamento. Com a mão na borda da porta. Você defendeu a sua mãe agora mais rápido do que defendeu a mim ontem. Ela disse. Presta atenção nisso. Quando for dormir hoje. Ele assentiu. Sem discutir. E foi embora sem insistir em entrar. O que era? De certa forma, a primeira coisa certa que ele fazia desde a noite anterior. Isadora fechou a porta. Encostou as costas nela por um segundo. E ficou ali, ouvindo os passos dele sumirem na escada. Depois foi até a mesa. Pegou o celular. E procurou um número que não usava fazia anos, mas que ainda estava salvo. Guardado sob um nome curto, Costa. Bruno Costa atendeu no segundo toque. Surpreso ao ver o nome dela na tela depois de tanto tempo. Isadora. Ele disse. Quanto tempo?
Bruno, eu preciso que você faça uma coisa para mim. Ela disse, com a mesma voz de trabalho que ela usava anos atrás, quando ainda era ela quem decidia se um contrato passava ou não. Qualquer movimentação, qualquer renovação, qualquer papel que apareça pedindo assinatura relacionada ao nome Andrade, envolvendo os ativos antigos. Eu preciso ser avisada antes, pessoalmente, antes de qualquer coisa ser processada. Do outro lado, teve um silêncio breve, o silêncio de quem reconhece um pedido que não é qualquer pedido. Isso ainda está tudo no seu nome. Bruno disse, mais afirmação do que pergunta. Você sabe disso. Ne sais. E eles sabem. Isadora ficou olhando para a janela, para a cidade cinzenta lá fora, para a luz fraca do fim de tarde batendo no vidro, pensando em 12 anos de jantares, de reuniões de família, de gente chamando ela de empregada na cara dela sem nunca imaginar de quem. Na verdade, precisavam pedir licença. Não. Ela respondeu. Por fim, e por enquanto eu prefiro assim. Vou preparar tudo do meu lado. Bruno disse. Qualquer coisa que chegar pedindo movimentação, eu seguro até você autorizar. Mas, Isadora, se isso é o que eu estou pensando que é, o prazo é curto. Fim do mês. Ela desligou sem responder aquilo. Guardou a caneta do pai no bolso de novo. Sentiu o peso familiar do metal contra os dedos. E ficou parada em frente à janela por mais um tempo, com a cidade toda acesa lá embaixo e uma decisão tomada que ninguém na família Andrade sabia. Ainda que tinha sido tomada 3 dias depois da noite do jantar, o advogado da família voltou à cobertura. Dessa vez sem avisar antes. Chamado por Dona Beatriz numa ligação que durou menos de 1 minuto. Ele trouxe uma pasta fina debaixo do braço e sentou-se com ela na sala de estar. Longe da cozinha. Longe de qualquer ouvido que não precisasse estar ali. Beatriz mandou a empregada fechar as portas de vidro que davam para a varanda, mesmo sem vento nenhum lá fora. E só começou a falar depois de ouvir o clique do trinco. Você tem certeza que isso ainda vale? O advogado perguntou, folheando um papel amarelado, com a letra de Isadora ainda legível na assinatura de 12 anos atrás. Uma procuração dessas costuma ter prazo. Essa não tem. Beatriz respondeu, sem hesitar, ajustando o brinco da orelha esquerda. O gesto que fazia sempre que precisava parecer mais segura do que estava por dentro foi feita para durar enquanto o casamento durasse. E o casamento ainda dura. Ela não voltou para casa. Ela não pediu divórcio. Beatriz cortou. Enquanto não pedir. Essa procuração continua valendo, e com essa procuração, o Rafael pode assinar em nome dela para liberar a garantia. A gente refinancia com outro imóvel. Tira o nome dela do meio. E resolve isso sem precisar dela para nada. O advogado ficou olhando para o papel um tempo mais longo do que precisava. Isso é arriscado. Dona Beatriz, o que é arriscado? Ela respondeu. É essa empresa quebrar, porque uma mulher ficou magoada com uma frase mal colocada numa mesa de jantar. E o Rafael sabe o que vai estar assinando. Beatriz não respondeu aquilo direito. Só empurrou a pasta para frente do advogado. Um gesto que valia mais que qualquer resposta. E disse, deixa comigo explicar para o meu filho o que precisa ser explicado. O advogado guardou os papéis na pasta. Sem mais perguntas. Porque em 20 anos, trabalhando para aquela família, tinha aprendido a reconhecer quando uma porta estava fechada de verdade. Honte de ser. Parou na soleira e disse, quase num sussurro, como quem larga um peso que não quer carregar sozinho. Só espero que a senhora saiba o que está fazendo. Beatriz não respondeu. Ficou olhando para a pasta em cima da mesa. E só depois que a porta do elevador fechou lá fora é que ela permitiu ao próprio rosto mostrar, por um segundo, o cansaço que vinha escondendo havia 12 anos. Alguém deveria ter contado para o Rafael que o próprio nome dele ia acabar assinado num papel que ele nunca tinha visto, sobre uma dívida que ele nunca soube que ainda existia. Naquela mesma tarde, Yasmin passou na cobertura sem ter sido chamada. Encontrou Beatriz na sala, ainda com a pasta do advogado em cima da mesa de centro.
e ficou parada um instante antes de perguntar o que estava. Havia dias. Engasgado, você falou que era só para deixar claro o lugar dela. Yasmin disse. Não falou que tinha um empréstimo de 12 anos. Nem que a assinatura dela segurava a empresa inteira. Beatriz não desviou o olhar da pasta. Isso não era da sua conta antes. E continua não sendo agora. Era da minha conta quando você me pediu para falar aquilo na frente de todo mundo. A voz de Yasmin subiu um tom. Coisa rara nela. Eu pensei que era coisa de casamento. De ciúme bobo. Não sabia que eu estava ajudando a empurrar uma mulher para fora de casa bem na hora que você precisava dela lá dentro. E o que você vai fazer com isso? Beatriz perguntou, finalmente olhando para ela. Contar pro Rafael. Yasmin não respondeu na hora. Ficou olhando para a janela da sala, para o mesmo horizonte que a cidade sempre mostrava daquele andar. E foi só depois de um silêncio comprido que ela disse, baixo, mais para si mesma do que para Beatriz. Eu não sei mais o que eu estava fazendo aqui. Ela foi embora sem se despedir. E Beatriz ficou sentada sozinha na sala por um bom tempo, sem se levantar para fechar a porta que Yasmin tinha deixado aberta. Na manhã seguinte, Isadora foi até o banco pela primeira vez em anos. Não como visitante qualquer, mas pela porta dos fundos, aquela que os gerentes usavam, direto para a sala de Bruno Costa. Ele já tinha separado tudo numa mesa relatórios. O histórico completo da operação, os números que ninguém na família Andrade jamais tinha visto juntos. 12 anos. Bruno disse, empurrando uma pasta para frente dela. A dívida nunca foi quitada de verdade. Foi rolada 3 vezes. Sempre com o mesmo colateral. Sempre no seu nome. Eles pagam os juros em dia. Isso sim. Mas o principal continua lá. Inteiro. Isadora folheou os papéis devagar, reconhecendo a própria letra em alguns. O próprio raciocínio de anos atrás. Quando ainda achava que estava fazendo a coisa certa por um homem que tinha perdido tudo e uma família que parecia merecer uma segunda chance. Eu lembro dessa reunião. Ela disse, parando numa folha específica. O Eduardo sentado bem ali onde você está agora, jurando que ia devolver tudo em 2 anos. Ninguém mais no comitê queria aprovar. Eu fui a única que assinei em nome próprio. Você tinha 27 anos. Bruno disse. Eu achei loucura na época. Ainda acho. Ele ia perder tudo. A empresa, a caça, o nome da família inteira. Isadora fechou os olhos por um segundo, revendo a cena sem querer. Eu tinha o dinheiro do meu pai, recém-morto, parado numa conta sem fazer nada. Pareceu certo. Na hora, você nunca me contou o motivo direito. Bruno disse. Sempre falou só que era uma boa operação. Era uma boa operação. Isadora respondeu. Mas também era outra coisa. Meu pai tinha acabado de morrer. Eu estava sozinha numa cidade grande, sem família por perto, e apareceu um homem desesperado, disposto a jurar gratidão eterna se alguém acreditasse nele. Ela deu de ombros. Um gesto pequeno, quase envergonhado. Eu não soube dizer não para alguém precisando tanto assim. Ainda não sei. Eles sabiam que eu ia casar com o filho dele. Ela disse, mais para si mesma do que para Bruno. Isso foi antes ou depois de eu conhecer. O Rafael Bruno olhou para ela sem responder na hora. Porque a resposta estava ali. Na data no rodapé da primeira página, a garantia tinha sido assinada 4 meses antes do primeiro jantar em que Isadora conheceu Rafael Andrade. Numa festa de fim de ano de um cliente em comum, Isadora sentiu o chão da própria história balançar um pouco. Mas não deixou o rosto mostrar nada além do que já estava mostrando. Havia anos nada. Isso muda alguma coisa? Bruno perguntou. Muda tudo. Ela respondeu. Ou não muda nada. Eu ainda não sei. Me conta aí nos comentários. Você acha que foi coincidência a Isadora ter conhecido o Rafael logo depois de assinar aquele papel? Ou você já está desconfiando de alguma coisa? Deixa sua aposta lá embaixo. Porque essa história ainda tem muita curva pela frente. Rafael ligou de novo naquela tarde. E dessa vez, Isadora atendeu sem deixar tocar 3 vezes. Eu queria te levar para jantar. Ele disse, só nós dois. Sem ninguém.
sem mesa grande, sem taça de ninguém para trocar. Ela quase riu daquilo. O primeiro sinal de leveza em 3 dias. Onde você escolhe? Escolheu um lugar pequeno no Itaim, longe do circuito de gente que os dois conheciam. Uma mesa de esquina onde ninguém ia reconhecer o sobrenome dela, nem perguntar por que ela não usava mais aliança. Rafael chegou antes, esperando de pé na porta, o que ela achou estranho, porque ele nunca chegava antes de ninguém. O jantar começou bem. Ele contou uma história boba de quando tinha uns 20 anos e tinha estragado o carro do pai, tentando impressionar uma namorada que nem lembrava mais o nome. Ela riu de verdade. Aquele riso que ele passou 2 dias tentando lembrar e não conseguiu. E por um instante, os dois pareceram só 2 pessoas comendo massa numa mesa pequena, sem sobrenome nenhum pesando em cima. Eu esqueci como você fica quando ri assim, Rafael disse. Sério, de repente. Faz tempo que eu não tenho motivo. Eu quero ser motivo de novo. Ele estendeu a mão em cima da mesa, sem tocar na dela, só deixando ali, esperando. Não do jeito de antes. De um jeito que preste atenção quando alguém chama minha esposa de empregada. Isadora olhou para a mão dele por um instante comprido antes de colocar a sua em cima. Um gesto pequeno que valeu mais que qualquer discurso. Isso é um começo. Ela disse. Rafael virou a mão para segurar a dela de verdade, sem apertar forte demais. Só o suficiente para ela sentir que ele estava ali por inteiro. Pela primeira vez em muito tempo. Foi no meio da sobremesa que Rafael estragou tudo, sem perceber que estava estragando. Minha mãe está cuidando da parte financeira lá da empresa, ele disse, mexendo o café. Um negócio de refinanciamento. Ela disse que resolve rápido, sem precisar te incomodar com isso. Isadora colocou a colher na mesa. Devagar. Que tipo de refinanciamento? Sei lá. Coisa de banco. Ela cuida disso desde que meu pai morreu. Eu nunca me meto. Ele deu de ombros. Por quê? Só curiosidade. Isadora respondeu. Mas a voz saiu num tom que Rafael reconheceu, mesmo sem saber de onde vinha. Um tom que ela usava quando estava calculando alguma coisa por trás dos olhos. O resto do jantar continuou, mas alguma coisa tinha mudado de temperatura na mesa. E nenhum dos dois disse o quê. Antes de dormir naquela noite, Isadora recebeu uma ligação que não esperava. Era Beatriz. Eu queria pedir desculpa. A voz saiu suave, cuidadosa. Do outro lado da linha, aquela noite foi um deslize da Yasmin. E eu devia ter cortado na hora. Você merece coisa melhor do que isso. Isadora ficou em silêncio, deixando o espaço vazio fazer o trabalho que uma resposta normalmente faria. Volta para casa. Beatriz continuou. Quando o silêncio ficou grande demais. A gente conversa com calma. Resolve tudo entre a família, sem precisar de mais ninguém no meio. Sem precisar de mais ninguém. Isadora repetiu. Devagar. Sentindo o peso escondido atrás daquela frase bonita. Você quer dizer, sem precisar de mim. Não é isso. É exatamente isso. Beatriz. Isadora fechou os olhos por um instante. Eu vou pensar no que você disse. Desligou antes que a outra tivesse tempo de insistir mais. E ficou sentada no escuro por um tempo comprido, sabendo, sem ainda ter prova nenhuma, que aquela ligação tinha sido feita não para consertar coisa nenhuma, mas para ganhar tempo de alguma coisa que ela ainda não conseguia enxergar. Na manhã seguinte, o telefone de Bruno Costa tocou às 8 horas em ponto. Era o próprio sistema do banco alertando sobre um documento protocolado às 7h45, uma solicitação de liberação de garantia, assinada por Rafael Andrade, em nome de Isadora Marchetti Andrade, anexando uma procuração de 12 anos atrás. Bruno segurou a movimentação, do jeito que tinha prometido, e ligou para Isadora antes de qualquer outra coisa. Chegou, ele disse, sem rodeio. E eles usaram o nome do Rafael para assinar por você. Isadora ficou em silêncio um instante comprido, olhando para o teto do quarto pequeno, sentindo uma coisa que não era raiva exatamente, mas que também não era surpresa. Segura, ela disse. Eu vou até aí.
Ela vestiu a primeira roupa que encontrou, formal o suficiente. E antes de sair, pegou a caneta do pai. Girou entre os dedos 2 vezes e guardou no bolso do blazer, do jeito que sempre fazia antes de assinar alguma coisa que importava. No banco, Bruno já tinha impresso tudo à procuração antiga, a solicitação nova, a assinatura de Rafael embaixo de um texto que ele provavelmente nem tinha lido até o fim. Ele sabe que fez isso. Isadora perguntou. Pelo que o sistema mostra, ele assinou o pacote inteiro que a mãe preparou, sem questionar nenhuma folha. Bruno virou o monitor para ela ver. Isso não é bem uma fraude. Tecnicamente, a procuração é válida, mas é uma zona cinzenta que ninguém vai querer que vire escândalo. Eu posso barrar de vez, Isadora perguntou. Você pode segurar 96 horas, pedindo revisão de compliance. Depois disso, se ninguém formalizar oposição por escrito, o sistema libera sozinho. Bruno bateu o dedo na tela, num prazo destacado em vermelho. Não é uma canetada, e pronto. Se você quiser barrar de verdade, precisa entrar com pedido formal, com advogado. E isso vira processo. Processo demora. E processo custa. Para os 2 lados. Eu tenho advogado. Eu sei que tem. Só quero que você entenda que segurar isso vai ter um preço. Não importa para que lado você decidir puxar. Bruno fechou a pasta um instante, olhando para ela com uma seriedade que não tinha antes. Você vai ficar do lado de fora dessa empresa brigando com o processo. Ou vai entrar e assumir. Não tem meio termo limpo aqui. Não vai virar escândalo. Isadora disse. Depois de pensar um instante, vai virar conversa. Ela ligou para Rafael da sala de Bruno, com os papéis na mesa entre os dois. Vem até o banco. Ela disse, sem explicar mais nada. Traz sua mãe. Rafael chegou 40 minutos depois. Sozinho. Ela não quis vir. Ele disse, ainda sem entender do que se tratava. Falou que tinha reunião. O que está acontecendo? Isadora, você está me assustando. Isadora empurrou os papéis para frente dele. Um por um. Devagar, dando tempo para cada folha ser lida antes de virar a próxima. Rafael foi ficando mais pálido a cada página, reconhecendo a própria assinatura no fim de um documento que ele lembrava vagamente de ter assinado numa pilha de papéis que a mãe tinha trazido para ele resolver rapidinho, sem perder tempo com detalhe. Isso não pode estar certo, ele disse, mais para si mesmo do que para ela. Isso diz que você é a garantia toda desse empréstimo. A que salvou a empresa quando meu pai quase perdeu tudo. Tá no seu nome. Há 12 anos. Tá. Isadora confirmou. Desde antes da gente se conhecer. 4 meses antes, ela disse, sem desviar o olhar. Rafael sentou na cadeira mais próxima, com os papéis ainda na mão, tentando juntar num só desenho coisas que até aquele instante tinham sido peças separadas. A insistência da mãe em cuidar sozinha das finanças da empresa, o jeito como ela sempre cortava qualquer assunto sobre o empréstimo antigo, o envelope que ninguém abriu, a pressa em trazer Isadora de volta para casa antes do fim do mês. A gente se conheceu naquela festa de fim de ano. Ele disse, olhando para o nada. Minha mãe que insistiu para eu ir. Eu nem queria. Isadora respondeu. Baixo. Eu também não queria ir. Os dois ficaram em silêncio um instante, com o mesmo pensamento, passando por cima da mesa, sem que nenhum dos dois dissesse, em voz alta. Será que alguma coisa daquele encontro tinha sido escolha de verdade? Ou será que os dois tinham sido peças movidas por mãos que nenhum dos dois enxergava na hora? Ela sabia. Ele disse, devagar, como quem ainda não acredita nas próprias palavras. Minha mãe sabia disso o tempo todo. Foi nesse instante que o celular de Rafael tocou. Era Beatriz. Ele atendeu. Colocou no viva-voz sem pensar 2 vezes. Ali mesmo na sala de Bruno Costa. Rafael, onde você está? Eu preciso que você assine mais um documento hoje. O advogado está esperando. Mãe. A voz dele saiu num tom que Isadora nunca tinha ouvido antes. Nem quando ele brigava com o fornecedor.
Nem quando discutia com sócio. Eu tô no banco, com a Isadora, e com todos os papéis. Do outro lado, o silêncio durou mais tempo do que qualquer palavra teria durado. Rafael, isso não é hora. É exatamente a hora. Ele cortou. Você vai vir até aqui agora. Ou eu vou até aí. Mas essa conversa vai acontecer hoje. Beatriz desligou sem responder. O quê? Para quem conhecia ela havia 30 anos. Dizia mais do que qualquer frase poderia dizer. Você acredita que a dona Beatriz vai aparecer nesse banco? Ou ela vai inventar mais uma desculpa para fugir dessa conversa? Comenta aí embaixo de onde você está assistindo e a que horas. A gente lê todo mundo. E se ainda não apertou o inscrever, esse é o momento. Porque a partir daqui a história não para mais. Beatriz não apareceu. Mandou uma mensagem, meia hora depois, dizendo que resolveria tudo em casa. À noite, com calma, e que não era hora de fazer escândalo num lugar público. O que Beatriz não sabia era que um funcionário do próprio banco, primo de segundo grau de alguém que tinha estado naquele jantar, já tinha comentado com a esposa que uma coisa estranha estava rolando com a conta dos Andrade. A esposa comentou com uma amiga. No salão de beleza, sem nome nenhum. Só ouvi dizer que a nora largou o marido e levou meio patrimônio da família com ela. Até o fim da semana. Essa versão, torta e incompleta, já circulava em pelo menos 3 grupos de mensagem da alta sociedade paulistana, cada um adicionando um detalhe que ninguém tinha confirmado. Beatriz recebeu o primeiro recado disfarçado de preocupação numa ligação de uma prima distante, perguntando se estava tudo bem com a empresa, com aquele tom de quem já sabe a resposta e só quer ouvir a pessoa confirmar. Beatriz disse que estava tudo ótimo. Desligou e ficou parada olhando para o celular, entendendo, pela primeira vez, que o tempo que ela achava que tinha para resolver aquilo sozinha, em silêncio, já não existia mais. Rafael releu a mensagem da mãe 3 vezes antes de guardar o celular no bolso, com uma expressão que Isadora reconheceu, porque era parecida com a que ela própria tinha feito uma vida inteira antes. Na primeira vez que descobriu que uma pessoa que ela confiava tinha mentido para ela sobre alguma coisa importante. 12 anos, ele disse, olhando para Isadora, mas falando mais consigo mesmo. Ela deixou eu achar que você era. Que a minha família tinha feito um favor para você. Que você devia alguma coisa pra gente. Eu nunca devi nada para ninguém. Isadora respondeu, com uma voz firme, mas sem levantar o tom. Eu paguei, com dinheiro que era meu, com um risco que era meu, numa época em que ninguém mais ia emprestar para o seu pai. E em troca, sua família passou 12 anos me chamando de sortuda por ter casado bem. Rafael não teve nada para dizer contra aquilo. Só ficou olhando para os papéis na mesa, para a própria assinatura, embaixo de um texto que ele agora entendia significar muito mais do que rapidinho. Sem perder tempo com detalhe. O que você vai fazer? Ele perguntou. Por fim, com a garantia, Isadora pegou os papéis, alinhou as bordas com cuidado e guardou dentro da bolsa. Devagar, do jeito de quem está guardando alguma coisa que ainda vai precisar decidir o que fazer com ela. Ainda não sei, ela respondeu. Mas agora quem decide sou eu. Isso já é diferente de tudo que foi até hoje. Bruno Costa, que tinha ficado quieto o tempo todo do outro lado da mesa, só fechou a pasta na frente dele e disse a única coisa que faltava dizer. O prazo continua o mesmo. Fim do mês. Só que agora todo mundo sabe de quem é a decisão. Rafael não voltou para a cobertura naquela tarde. Foi direto para o escritório da empresa. Subiu até a sala do pai, que continuava do jeito que sempre esteve, intocada, com o retrato de Eduardo Andrade pendurado atrás da mesa vazia. Ficou parado em frente ao retrato por um bom tempo, com as mãos nos bolsos, olhando para o rosto pintado que nunca mudava de expressão. O senhor sabia, ele disse, baixo, pro quadro, e nunca contou para mim. O retrato. Claro. Não respondeu nada. Rafael sentou na cadeira do pai, a mesma cadeira de couro gasto que a mãe tinha ocupado na noite anterior sem ele saber, e ficou ali revendo.
pela primeira vez, com atenção de verdade. Os últimos 12 anos, os jantares onde Isadora sentava na ponta da mesa, às vezes que ele deixou algum comentário passar sem corrigir, achando que estava sendo neutro, quando na verdade estava só sendo covarde do mesmo jeito. Sempre pegou o celular, escreveu uma mensagem para Isadora. Apagou. Escreveu de novo. No fim, mandou só isso. Eu devia ter perguntado quem você era antes de casar com você. Isso não é desculpa. É só verdade. Ela não respondeu na hora. E ele deixou o celular de lado, sem cobrar resposta nenhuma, porque pela primeira vez em muito tempo entendeu que não tinha esse direito. Isadora foi direto para a casa de Fernanda depois do banco, sem ligar antes, coisa que nunca fazia. Fernanda abriu a porta ainda de roupão e não precisou perguntar nada. Só puxou ela para dentro e fechou a porta. Eles sabiam. Isadora disse, sentada no sofá, com a bolsa ainda no colo, como se não tivesse decidido direito se ia ficar. 12 anos inteiros sabendo, e eu era a única que achava que aquilo já tinha sido resolvido, que o Eduardo tinha pago tudo antes de morrer. E agora? Agora eu tenho a empresa inteira na mão. E não sei se quero ela. Isadora riu. Um riso curto, sem graça nenhuma dentro dele. Depois de tudo que eu passei nessa família, a única coisa que eu deveria querer é ver aquilo tudo desmoronar. Mas você não quer. Fernanda disse, não como pergunta. Eu não sei o que eu quero. Isadora apertou os olhos. Cansada. Esse é o problema de sempre. Fernanda, eu sei calcular risco de crédito de olho fechado, mas nunca soube calcular o que eu quero para mim. Fernanda sentou do lado dela, sem pressa nenhuma de resolver aquilo com uma frase de efeito. Você não precisa decidir hoje. Eu tenho até o fim do mês. Isadora respondeu. Isso não é muito tempo para decidir o resto da minha vida. Fernanda ficou quieta um instante, olhando para a amiga com aquele jeito de quem conhece o suficiente para saber quando uma pergunta vai doer antes mesmo de fazer. E foi só depois desse silêncio que perguntou o resto. E o Rafael, ele mandou mensagem. Isadora tirou o celular do bolso. Mostrou a tela sem dizer nada. Fernanda leu a mensagem dele. Aquela de, eu devia ter perguntado quem você era antes de casar com você. E devolveu o celular sem fazer comentário nenhum na hora. Você vai responder, ainda não sei o que eu sinto sobre isso. Isadora disse. Ele finalmente disse a verdade. Só demorou 12 anos e uma fraude para dizer. Isso não é justo com ele. Talvez não seja. Isadora concordou. Mas justo é uma palavra que essa família parou de usar direito comigo há muito tempo. Naquela noite, Beatriz não desceu para o jantar. Ficou no quarto, com a porta fechada, e mandou dizer que estava com dor de cabeça. O que ninguém em casa acreditou nem por um segundo. Sentou na beirada da cama, ainda vestida, com o celular na mão, olhando para a tela sem mandar mensagem nenhuma. Ela sabia que Rafael sabia. Sabia que a partir daquela tarde, alguma coisa que ela vinha segurando havia 12 anos, com as próprias mãos, tinha escapado para fora do controle dela pela primeira vez. E o pior não era o dinheiro, nem a empresa, nem o que os outros sócios iam pensar se descobrissem. O pior era o jeito que o filho tinha dito mãe ao telefone, um tom que ela nunca tinha ouvido antes, nem quando ele era adolescente e brigava por qualquer bobagem. Foi até o escritório do marido de novo, quase sem perceber que os pés já sabiam o caminho de cor. Não abriu a gaveta dessa vez. Só ficou parada em frente à cadeira vazia, como se pudesse perguntar alguma coisa para o homem que não estava mais ali. Havia 2 anos. Você que começou isso. Ela disse, baixo, pro cômodo vazio. Eu só continuei. Ninguém respondeu. Porque ninguém jamais responde nesses casos. E Beatriz ficou ali mais um tempo antes de apagar a luz e voltar pro quarto, sem uma resposta melhor do que aquela para se dar. Do outro lado da cidade, o celular de Isadora tocou pouco antes da meia-noite. Era Yasmin. Isadora quase não atendeu. No fim, atendeu. Eu não devia estar ligando. Yasmin disse. A voz baixa, apressada,
como quem fala de dentro de um closet ou de um banheiro fechado. Mas eu ouvi a Beatriz falando com o advogado de novo. Ainda agora. Por telefone. Ela falou numa segunda opção. Falou que se o refinanciamento não passar do jeito de hoje, tem outro jeito, mais rápido, e que dessa vez ninguém vai conseguir segurar a tempo. Que jeito? Isadora perguntou. E a ADP? Já procurando os sapatos com a mão livre, eu não entendi tudo. Só entendi uma coisa. Yasmin fez uma pausa. E quando voltou a falar, a voz saiu menor ainda. Ela falou o seu nome de solteira e falou de um jeito que não parecia estar falando de 12 anos atrás. Parecia mais antigo que isso. A ligação caiu. Ou Yasmin desligou depressa demais para Isadora perguntar mais alguma coisa. Isadora ficou parada no meio da sala, com um sapato na mão e o outro pé descalço, olhando para o celular como se ele fosse dar alguma resposta sozinho, mais antigo que 12 anos. Ela repetiu aquilo para si mesma 3 vezes, tentando encontrar um sentido que não vinha. E foi só quando já estava sentada na cama, o sono impossível de alcançar, que uma lembrança pequena, de um tempo que ela nunca associava a nada disso, começou a bater na porta da cabeça dela, pedindo para ser olhada de novo. Uma mulher de terno escuro, no velório do pai dela, tantos anos atrás, que ninguém da família soube dizer quem era. Uma mulher que apertou a mão de Isadora com força demais para uma desconhecida. Disse: seu pai foi um homem generoso com uma voz que carregava alguma coisa a mais do que pêsames. E foi embora antes do fim da cerimônia sem deixar nome. Isadora nunca tinha conseguido lembrar o rosto direito, mas lembrava do perfume. Um perfume caro, do tipo que só 2 ou 3 mulheres na cidade inteira usavam naquela época. Ela abriu os olhos no escuro do quarto, com o coração batendo num jeito que não tinha nada a ver com sono. E ficou ali, imóvel, tentando decidir se aquela lembrança significava alguma coisa ou se era só o cansaço, inventando fantasma onde não tinha nada. Levantou. Foi até a cozinha. Tomou um copo de água que não queria, só para fazer alguma coisa com as mãos, enquanto a cabeça continuava girando sem parar. Só uma coisa ela sabia. Com certeza, fim do mês estava chegando rápido demais para tantas perguntas ainda sem resposta. Isadora não dormiu direito. Passou a madrugada inteira revirando aquela lembrança do velório, tentando encaixar um rosto que não vinha, uma voz que ela só conseguia ouvir em fragmentos. Levantou 2 vezes para beber água que não queria. Ficou parada em frente à janela pequena da cozinha um bom tempo, olhando para o prédio vizinho, sem ver nada além dos próprios pensamentos girando. Às 6 da manhã, desistiu de dormir e ligou para Fernanda, que atendeu já acordada. Porque a amizade de mais de 10 anos aprende a reconhecer quando o telefone vai tocar cedo. Eu preciso que você me ajude a lembrar de uma coisa. Isadora disse, sem cumprimento nenhum. No velório do meu pai, uma mulher de terno escuro, que ninguém conhecia. Você lembra dela? Fernanda ficou em silêncio um instante, voltando também para aquele dia distante. Eu lembro de alguém saindo cedo, antes do padre terminar. Achei estranho na hora, mas nunca pensei nisso de novo. Uma pausa. Por quê? Porque acho que ela está viva. E acho que ela é a sogra que eu não vejo há 4 dias. Isadora foi até o computador e passou a manhã inteira fazendo o que sabia fazer melhor: cruzar dados. Sem parar para comer, sem trocar de roupa, com o cabelo ainda preso do jeito que tinha dormido. Se é que aquilo podia ser chamado de dormir. Puxou registros antigos do banco, atas de reunião de comitê de crédito de 15 anos atrás. E um nome apareceu ali, onde ela nunca tinha pensado em procurar antes: o nome de solteira do próprio pai. Associado a uma sociedade extinta havia 2 décadas. Sócio minoritário de uma construtora pequena que tinha sido comprada, anos depois, pela Andrade Empreendimentos. Numa época em que Eduardo Andrade ainda estava começando, o nome do outro sócio fundador daquela construtora pequena, o que tinha ficado com a parte maior do negócio depois que a sociedade desmanchou mal, era Eduardo Andrade. Isadora ampliou a imagem do documento escaneado. Releu o nome 3 vezes,
comparando a grafia com a que ela conhecia da placa de bronze no corredor da empresa. Não tinha erro possível. Procurou mais, remexendo pastas antigas do próprio arquivo pessoal que tinha guardado do tempo de banco, e encontrou uma nota de rodapé, num relatório de due diligence de anos atrás, mencionando disputa societária resolvida extrajudicialmente sem entrar em detalhe nenhum. Do jeito que relatório de banco costuma esconder briga feia debaixo de linguagem educada. Ligou para Bruno, ainda sentada no mesmo lugar. Sem trocar de posição havia horas. Com a voz mais controlada do que o que sentia por dentro. Eu preciso que você puxe um histórico societário bem antigo para mim. Uma construtora que não existe mais. Dos anos 80. Isso não é bem trabalho de banco. Bruno disse, mas já digitando do outro lado. O barulho do teclado audível mesmo pelo telefone. Mas para você. Eu dou um jeito. Meia hora depois. Ele confirmou o que ela já desconfiava. A voz séria do outro lado da linha. A sociedade tinha sido desfeita, depois de um processo que nunca chegou a virar escândalo público. Resolvido com um acordo silencioso que deixou o pai de Isadora com uma fração pequena do que a empresa valia. E Eduardo Andrade com o resto. Isadora ficou olhando para a tela por um bom tempo, sentindo pela primeira vez que a história que ela sempre contou para si mesma, sobre como tinha conhecido aquela família por acaso. Talvez nunca tivesse sido bem esse tipo de acaso. Me conta aí embaixo se você já desconfiava dessa ligação entre as famílias. Porque a partir daqui a história dela vira outra coisa bem diferente. Ela ligou para Rafael ao meio-dia e pediu para encontrar com ele e com a mãe. Os três juntos. Naquela mesma tarde, Rafael não perguntou por quê. Só disse tá bem e desligou. A cobertura em Higienópolis parecia menor do que Isadora lembrava quando ela entrou de novo. Pela primeira vez desde a noite do jantar. Com a caneta do pai no bolso do casaco e uma pasta fina debaixo do braço, Beatriz estava na sala, de pé perto da janela, na mesma posição de sempre, como se aquele lugar em frente ao vidro fosse o único onde ela conseguia pensar direito. Eu sei que era você, Isadora disse, sem rodeios, assim que a porta se fechou atrás dela. No velório do meu pai, 27 anos atrás. Beatriz não se virou na hora. Ficou olhando para a cidade lá fora mais um instante antes de responder. E quando respondeu, a voz saiu sem a couraça de sempre. Mais fina, mais velha. Eu fui porque precisava ver o rosto do homem que meu marido tinha destruído. Ela disse, e acabei vendo o rosto da filha dele, sentada na primeira fila, segurando a mão de uma tia, tentando não chorar na frente de estranhos. Rafael, sentado no braço do sofá, olhou de Beatriz para Isadora, sem entender ainda o tamanho do que estava prestes a ouvir. O corpo tenso, como quem sente que o chão vai se mover, mas ainda não sabe para que direção. Que homem meu pai destruiu? Ele perguntou. Beatriz se virou, finalmente, e pela primeira vez desde que Isadora conhecia aquela mulher. O rosto dela não estava arrumado para parecer nada além do que estava sentindo. O pai da Isadora foi sócio do seu pai, antes de você nascer. Uma construtora pequena. Os dois começando do zero. Beatriz apertou as mãos uma na outra. Um gesto que não era o de ajustar o brinco. Era outra coisa. Mais cru. Seu pai tirou o sócio do negócio numa manobra que hoje a gente chamaria de golpe. Com contrato mal redigido e um advogado que trabalhava para os dois lados ao mesmo tempo. O pai dela perdeu quase tudo. Nunca mais se recuperou direito. E você sabia disso. Isadora disse. O tempo inteiro. Eu soube na época, finge que não sabia. Porque era mais fácil viver bem com o dinheiro que aquilo trouxe para minha família do que carregar a culpa de um golpe que eu nem tinha dado. Beatriz respirou fundo. Quando seu pai morreu, eu fui no velório porque precisava ver com meus próprios olhos que restava daquela história. E vi você, uma menina competente, sozinha, brilhante, exatamente o tipo de pessoa que qualquer banco ia querer no comitê de crédito, um dia. Vem a pergunta que ninguém tinha coragem de comentar, Rafael. Você já desconfiava que a sua vida inteira tinha sido moldada por uma decisão da sua mãe,
tomada num velório que você nem sabia que tinha acontecido? Deixe a sua resposta nos comentários. 12 anos depois. Beatriz continuou. Seu pai. Ela olhou para Rafael. Quase perdeu tudo de novo. Dessa vez por incompetência própria. Não por golpe de ninguém. E eu vi o nome dela na lista de analistas responsáveis pela operação. Não foi coincidência eu ter pedido para apresentar a proposta justamente naquela mesa. Eu sabia que história ela carregava. Apostei que uma mulher que cresceu vendo o pai perder tudo injustamente ia ter dificuldade de fazer o mesmo com outra pessoa. Mesmo sem saber que a outra pessoa era, de um jeito torto, a mesma família. Isadora sentiu as pernas pesarem. Mas não deixou o corpo mostrar aquilo. Encostou na parede mais perto. Devagar. Como quem precisa de apoio sem admitir que precisa. E o jantar de fim de ano. Ela disse. Onde eu conheci o Rafael. É o que insisti para ele ir. Beatriz olhou para o filho. E pela primeira vez em toda a conversa, alguma coisa parecido com vergonha de verdade passou pelo rosto dela. Eu não forcei vocês a se apaixonar. Isso eu não consegui controlar. E não ia conseguir mesmo se tentasse. Mas eu abri a porta para os dois se encontrarem, sabendo exatamente quem cada um era para o outro. E nunca contei nada. Você usou a morte do meu pai. Isadora disse, a voz baixa, cada palavra pesada, para calcular um jeito de me trazer para dentro dessa família, sem nunca precisar admitir o que vocês fizeram com ele. Eu usei a única coisa que eu tinha para tentar consertar um erro que não era nem meu, mas que eu deixei acontecer. Beatriz não baixou o olhar. Eu não vou fingir que isso foi puro, mas também não vou fingir que foi só maldade. Eu vi uma chance de trazer para perto da família a pessoa certa para reparar o estrago, e eu peguei essa chance com as duas mãos, do jeito que faço tudo nessa vida. Rafael se levantou do braço do sofá. Devagar, com uma expressão que Isadora nunca tinha visto nele, não raiva, mas alguma coisa mais funda, mais parecida com luto. Então, mesmo a gente se conhecer, ele disse, foi um cálculo seu. O encontro foi. Beatriz respondeu, o resto, vocês dois construíram sozinhos. Isso não te dá o direito de decidir isso por mim. Rafael disse, a voz tremendo de um jeito que ele mesmo pareceu surpreso em ouvir. As mãos fechadas nos bolsos, você decidiu quem eu ia amar antes de eu ter chance de escolher. E nunca contou. Isso não é diferente do que o papai fez com o pai dela. É só a mesma coisa com outra roupa. Beatriz encolheu. Um movimento pequeno, quase imperceptível. Mas Isadora viu, talvez seja. Beatriz admitiu. Baixo. Olhando para o chão pela primeira vez em toda a conversa. Eu passei tanto tempo tentando consertar o erro do seu pai que talvez tenha cometido o meu próprio, do mesmo tamanho. Sem perceber. Você percebeu. Isadora disse. Você só decidiu que o resultado valia o preço. Isadora ficou olhando para Rafael, tentando entender o que sentia em relação a ele naquele instante, e percebeu, com uma dor que não tinha nome exato, que a raiva dela não era mais só da Beatriz. Era de descobrir que a história inteira do próprio casamento, do próprio amor, tinha uma mão estranha por trás dela desde o primeiro segundo. E que talvez nunca mais desse para separar o que tinha sido escolha dela do que tinha sido armadilha bem montada. Beatriz continuava de pé perto da janela, sem se defender mais. Semsemova, esperando o veredito de dois pares de olhos que ela tinha passado a vida inteira, tentando controlar de longe. Eu preciso ir, ela disse, pegando a pasta que tinha trazido e nem chegado a abrir. Isadora Rafael deu um passo em direção a ela. Não agora. Ela ergueu a mão, não com raiva, só com o cansaço de quem já tinha absorvido informação demais para um único dia. Eu preciso pensar sozinha. Saiu da cobertura sem esperar resposta de nenhum dos dois. E foi só no elevador, sozinha, que permitiu ao próprio corpo tremer um pouco. As mãos frias, o estômago revirado, antes de se recompor de novo, do jeito de sempre. Ao chegar no térreo, um dia depois, Isadora recebeu uma mensagem curta de um número que não tinha salvo. Era Yasmin.
Eu soube o que aconteceu naquela sala. A mensagem dizia: não vou fingir que a gente virou amiga, mas eu queria dizer que saí de casa da Beatriz essa semana. Não dava mais para continuar fazendo parte de alguma coisa que eu nem entendia direito o tamanho. Isadora ficou olhando para a tela por um instante, sem saber bem o que responder para alguém que, semanas atrás, tinha chamado ela de empregada na frente de 12 pessoas. No fim, escreveu só uma linha: espero que você encontre um lugar que não peça para você ser pequena para caber nele. Não recebeu resposta. E não esperava receber. Guardou o celular na bolsa e voltou para o que tinha nas mãos naquele momento, que já era mais do que suficiente para ocupar a cabeça dela por um bom tempo. Os dias seguintes foram mais silenciosos do que qualquer coisa que Isadora tinha vivido desde a noite do jantar. Ela tentou levar a proposta de solução para frente do jeito que tinha planejado uma reestruturação formal da garantia, feita através do banco, com termos justos, que devolveria o controle real da empresa para a família Andrade sem apagar o que era dela por direito, e sem deixar a companhia quebrar. Bruno Costa preparou os papéis. Isadora marcou uma reunião com o conselho da empresa. Os tios e primos de Rafael que dividiam algumas cotas menores, para apresentar o plano. A reunião não saiu como ela esperava. Um dos tios, homem grisalho de voz grossa que Isadora mal conhecia, ouviu a proposta inteira sem interromper. E no fim balançou a cabeça devagar. Com todo respeito. Ele disse: isso parece muita generosidade da parte de alguém que largou a família há uma semana. Como é que a gente sabe que não tem outra intenção por trás? A intenção está nos papéis. Isadora respondeu, mantendo a voz firme. Termos claros. Taxa justa. Prazo razoável. Ou a intenção é assumir controle formal de uma empresa que, até semana passada, você nem admitia que tinha direito nenhum sobre ela. Outro primo, mais jovem, cruzou os braços. Desculpa, mas isso tudo apareceu rápido demais. Isadora sentiu o rosto esquentar. Não de vergonha, mas de uma raiva antiga. A mesma raiva de mesa de jantar, de ser vista como oportunista só por existir dentro daquela família com poder de verdade nas mãos. Eu podia ter deixado essa empresa quebrar, ela disse, olhando para o tio direto nos olhos. Ninguém aqui ia conseguir me impedir. Eu vim oferecer uma saída limpa, porque foi assim que eu decidi sair dessa história. Não porque eu precise de mais nada que vocês tenham. Palavras bonitas. O primo mais jovem murmurou. Palavras que estão escritas em contrato, com prazo e taxa que qualquer advogado de vocês pode auditar. Isadora rebateu, sem levantar a voz. Se preferirem desconfiar do papel a assinar ele, o problema deixa de ser meu. Rafael tentou intervir, defendendo a proposta, mas a própria voz dele, ainda carregando o abalo dos últimos dias, não teve força suficiente para virar o clima da sala. A votação ficou empatada, sem maioria. A proposta não passou naquele dia. Isadora saiu da reunião com a pasta debaixo do braço, exatamente como tinha entrado, sentindo pela primeira vez em muito tempo que talvez nem toda intenção boa fosse suficiente para desfazer 12 anos de história torta. Você acha que ela devia insistir com o conselho? Ou já era hora de desistir de salvar uma empresa que nunca soube reconhecer o que ela fez por eles? Comenta aí embaixo. Porque essa decisão ainda não foi tomada. Foi Rafael quem apareceu no apartamento pequeno naquela noite. Sem me avisar. O que ele nunca fazia. Eu queria ter defendido você melhor lá dentro. Ele disse, ainda na porta, você defendeu o suficiente para hoje. Não defendi. Ele balançou a cabeça. Eu fiquei calculando o que dizer de novo. Do mesmo jeito que fiquei calculando naquele jantar. Isso não muda em uma semana. Muda, Isadora, encostou no batente da porta, olhando para ele por um instante comprido antes de responder. Eu não sei. Ela disse, com sinceridade. Mas eu percebi uma coisa lá dentro, enquanto ouvia seu tio falar. Eu não fiquei magoada só com ele. Fiquei olhando para você e pensando se, no fundo, você também nunca soube separar quem eu era de quanto eu valia para essa família. Isso não é justo. Talvez não seja. Ela concordou.
Mas às vezes o que machuca não é justo. É só verdadeiro. Ele entrou, sem ser convidado dessa vez, e sentou no chão da sala, encostado no mesmo sofá onde ela tinha se sentado na primeira noite. O corpo cansado do jeito de quem carrega uma semana inteira nos ombros. Eu te amo. Ele disse, olhando para o teto. Não para ela. Isso nunca foi cálculo de ninguém. Isso eu sei. Eu sei que você ama. Isadora respondeu, sentando no chão do lado dele, mantendo uma distância pequena, mas real. O problema nunca foi isso. Rafael, o problema é que amor não conserta o resto sozinho. Ele virou o rosto para olhar para ela. De perto. E por um instante, os dois ficaram ali, sem falar nada, só respirando o mesmo silêncio. O que você quer que eu faça? Ele perguntou. Para consertar o resto, eu não sei se dá para consertar. Ela disse, com a voz mais suave do que qualquer coisa que tinha saído dela em dias. Algumas coisas a gente não conserta. A gente só aprende a carregar de um jeito diferente. Isso quer dizer que acabou. Isso quer dizer que eu ainda não sei. Ela respondeu, olhando para ele. E eu não vou fingir que sei só para te fazer sentir melhor hoje à noite. Ela sentiu, engolindo alguma coisa que parecia protesto. E não disse mais nada por um tempo. Ele pegou a mão dela, devagar. E ela deixou, os dois dedos entrelaçados no chão frio daquela sala pequena, sem prometer nada um para o outro. Só ficando ali, juntos, pela última vez daquele jeito. Foi Bruno Costa quem ligou 2 dias depois, com uma notícia que Isadora não esperava. O conselho reconvocou a votação. Ele disse, parece que um dos primos mais jovens andou conversando com os outros sócios menores depois da reunião. E eles reviram posição. A proposta passou. 7-2. Foi apertado até o fim. Pelo que me contaram, Isadora ficou em silêncio um instante, sentindo um alívio que não veio acompanhado da alegria que ela esperava sentir. O que fez eles mudarem de ideia, pelo que soube, foi a dona Beatriz quem foi pessoalmente falar com cada um deles. Bruno disse, não sei o que ela disse. Só sei que, pela primeira vez em 12 anos, ela usou a influência dela para defender você, não para esconder você. Isadora desligou o telefone e ficou olhando para a parede por um bom tempo, tentando entender o que fazer com aquela informação. Não era perdão. Não apagava nada do que tinha sido feito. Mas era, talvez, o mais perto que Beatriz Andrade jamais chegaria de admitir. Em ação e não em palavra. O tamanho do erro que tinha cometido. Ligou para Fernanda de novo naquela tarde. Mais para pensar em voz alta do que para pedir conselho. Eu não sei se fico feliz ou se fico com mais raiva ainda. Isadora disse. Ela passa a vida inteira decidindo as coisas por trás das costas de todo mundo. Até quando decide fazer a coisa certa. Talvez seja o único jeito que ela sabe existir. Fernanda respondeu. Isso não desculpa nada. Só explica um pouco. Eu não preciso desculpar. Isadora disse. Eu só preciso decidir se vou deixar isso me definir também. Do jeito que quase deixei a raiva definir tudo essa semana inteira. Desde a mesa de jantar até hoje. Fernanda não respondeu na hora, deixando o silêncio fazer companhia à amiga por um instante antes de mudar de assunto para alguma coisa mais leve, sabendo que Isadora precisava daquilo mais do que de qualquer resposta pronta. Na noite antes da assinatura final, alguém bateu na porta do apartamento pequeno. Isadora abriu esperando Rafael. E encontrou Beatriz. Sozinha, sem aviso, segurando uma caixa de madeira pequena com as duas mãos. Do jeito que se segura alguma coisa frágil demais para confiar numa bolsa. Nenhuma das duas disse nada por um instante. Eu não vim pedir desculpa de novo. Beatriz disse. Por fim, eu já disse o que tinha para dizer. E desculpa não desfaz nada mesmo. Estendeu a caixa. Isso é seu. Devia ter sido seu há muito tempo. Isadora abriu a tampa. Devagar. E encontrou uma fotografia antiga, amarelada, de 2 homens jovens, apertando as mãos na frente de um terreno vazio, sorrindo para a câmera do jeito que só gente no começo de alguma coisa sorri
Reconheceu o rosto do pai antes mesmo de ler o verso, onde uma letra que não era a dele tinha escrito uma data e um nome de rua que não existia mais no mapa da cidade. Eu guardei essa foto por 27 anos. Beatriz disse. A voz sem couraça nenhuma agora. Nunca soube o que fazer com ela. Jogar fora parecia mentira. Devolver parecia covardia. Porque eu ia ter que explicar o resto. Deu de ombros. Um gesto pequeno. Quase de menina. Acho que finalmente fiquei cansada demais de escolher a covardia. Isadora ficou olhando para a foto, sentindo o peito apertar de um jeito que não era raiva nem perdão. Era outra coisa. Sem nome certo. Uma mistura que ela não tinha vocabulário pronto para descrever. Isso não conserta nada. Ela disse. E usai. Beatriz respondeu. Não vim aqui achando que consertava. Então, por que veio? Beatriz ficou olhando para ela um instante, procurando a resposta certa. E quando encontrou, foi mais simples do que Isadora esperava. Porque você merecia saber que, no fim, eu soube reconhecer o tamanho do que eu fiz. Mesmo tarde, mesmo sem valer o suficiente. Ajeitou o casaco. Um gesto quase automático. Não peço que isso mude nada entre a gente. Só não queria que você carregasse essa história sem pelo menos essa parte dela. Ela deu meia volta e foi embora pelo corredor sem esperar mais nenhuma palavra. Os saltos batendo no piso num ritmo mais lento do que Isadora jamais tinha ouvido vindo dela. E foi só depois que o elevador fechou lá embaixo que Isadora percebeu que as próprias mãos, segurando a caixa de madeira, também tremiam. A assinatura final aconteceu na sala de Bruno Costa, numa manhã de sexta-feira, 3 dias antes do prazo vencer. Isadora assinou os papéis que transferiam a garantia para uma estrutura nova, formal, com um pagamento justo estabelecido em favor dela, reconhecido oficialmente nos registros da empresa, e liberava a família Andrade de qualquer obrigação escondida em procuração antiga nenhuma. Girou a caneta do pai 2 vezes entre os dedos antes de assinar, do jeito que sempre fazia. E sentiu, pela primeira vez em 12 anos, que aquela assinatura era só dela, sem sombra de mais ninguém em cima. Rafael estava lá, sentado do outro lado da mesa, junto com o advogado da empresa, que recolheu os papéis assinados e saiu da sala assim que a última assinatura secou, deixando os dois sozinhos pela primeira vez desde a noite da cobertura. Isso significa que tá tudo resolvido. Ele disse, depois que a porta se fechou, a empresa. Sim. Isadora respondeu, fechando a caneta e guardando no bolso. Isso não significa que a gente tá resolvido. Ele assentiu. Devagar, como quem já esperava aquela frase, mas ainda assim sentia o peso dela na hora de ouvir. Você vai embora de vez. Ele disse. Não como pergunta. Eu vou. Ela confirmou. Não porque eu parei de sentir alguma coisa por você, mas porque eu passei 12 anos sendo definida pelo que essa família precisava de mim, sem nunca escolher isso de verdade. E agora que eu finalmente posso escolher, a escolha é ficar sozinha um tempo, sendo só minha. Isso é definitivo. E, ela disse, com uma calma que só vinha depois de muitas noites sem dormir. Não por raiva, por respeito a mim mesma, Rafael ficou olhando para ela, sem discutir, sem me implorar, porque alguma parte dele, finalmente, entendia que implorar seria só mais uma forma de não escutar o que ela estava dizendo. Eu queria ter sido diferente. Ele disse, baixo, desde o primeiro jantar, eu também. Isadora respondeu. E pela primeira vez em semanas. O rosto dela relaxou num jeito que não era bem sorriso, mas era parecido com paz. Mas a gente foi quem deu, com o que tinha, no meio de uma história que nem sabia que já tinha começado antes da gente nascer. O que você vai fazer agora? Ele perguntou. A voz mais leve, quase curiosa, como se quisesse guardar essa última resposta dela para si mesmo. Não sei ainda. Isadora disse. E, pela primeira vez em muito tempo, não saber não me assusta. Ela se levantou, ajeitou o blazer e estendeu a mão para ele. Um gesto formal.
quase estranho entre duas pessoas que tinham dividido uma cama por anos. Mas que pareceu, naquele instante, o gesto mais honesto que os dois já tinham feito um para o outro. Rafael apertou a mão dela devagar, segurando um segundo a mais do que um aperto de mão comum precisa durar. E foi assim, de pé numa sala de banco. Sem cena, sem gritos, sem taça nenhuma para trocar, que os dois se despediram de verdade. Isadora saiu do banco naquela tarde e caminhou até a praça mais próxima. Sentou num banco de madeira e ficou olhando para o movimento da cidade sem pressa nenhuma de ir a lugar algum. No bolso, a caneta do pai. Na bolsa, um contrato que garantia, finalmente, um lugar que era só dela. Ganho não por sorte de ter casado bem, mas por um risco que tinha assumido sozinha, 12 anos atrás, sem saber ainda o preço completo que aquilo ia custar. O celular vibrou. Era Fernanda. Só perguntando, e aí? Como foi? Isadora olhou para o céu. Ainda claro, o fim de tarde demorando para chegar. E digitou uma resposta curta. Acabou. De um jeito bom. Eu acho. Ainda tô aprendendo a diferença entre bom e menos doloroso. Isso já é alguma coisa. Fernanda respondeu na hora, como se estivesse esperando com o celular na mão. Bebe alguma coisa comigo hoje. Baby. Isadora escreveu. E foi a primeira vez em semanas que ela sentiu vontade de verdade de fazer um plano para depois daquele dia. Em vez de só sobreviver até o próximo, guardou o celular. Ficou mais um tempo ali no banco de madeira, observando uma criança correr atrás de pombos do outro lado da praça, rindo sozinha, sem saber que estava sendo observada. Um vendedor ambulante passou empurrando um carrinho de picolé, tocando uma sineta pequena. E duas outras crianças saíram correndo de algum lugar para alcançar ele antes que virasse a esquina. Isadora não soube dizer por que aquilo doeu um pouco e confortou um pouco ao mesmo tempo. Mas não tentou entender demais. Só ficou ali, deixando o fim de tarde passar por cima dela sem pressa nenhuma. Não era o final que ela tinha sonhado quando disse sim, anos atrás, para um homem numa festa de fim de ano. Mas era um final que ela tinha escolhido com os próprios olhos abertos, sem precisar de mais ninguém para assinar em seu nome. Se você chegou até aqui, me conta qual foi o momento que mais te pegou nessa história. O velório, a mesa de jantar, ou o aperto de mão no fim. Deixa nos comentários de onde você está assistindo e a que horas. A gente lê todos vocês. Se essa história valeu a pena, aperta em curtir, porque isso ajuda muito mais gente a encontrar essa história. E se tem alguém que precisa ouvir isso hoje? Alguém que também esqueceu o próprio valor tentando caber no lugar que os outros deram para ela. Manda esse vídeo para essa pessoa. E se você ainda não apertou inscrever, essa é a hora. Porque tem muita história parecida com essa ainda por vir.